Minha amiga, você é o tipo de pessoa que fica esperando ter vontade para fazer alguma coisa? E enquanto a vontade não chega, o tempo está passando e aquilo que precisava ser feito vai ficando para trás. Mas então, o que é vontade? Um impulso interno que leva alguém a agir, escolher ou desejar algo, quanto uma dificuldade de decisão e autodeterminação. A definição principal é a determinação que leva uma pessoa a buscar os objetivos ou sentir prazer em seus desejos. A palavra vontade ela é rica em definições. Pode ser um simples desejo momentâneo, uma força interior que move as nossas ações, até uma expressão de liberdade no cotidiano, nas áreas de filosofia, psicologia e direito. Agora que você já sabe o que é a definição, o que você quer fazer hoje? Talvez você esteja pensando, não estou com vontade de fazer nada. Vontade, ele é um sentimento. Já dizia um amigo nosso que ele fala, vontade, ela vem, mas ela passa. Mas você sabia que Deus não pede que nós sejamos animadas? O que Ele pede de nós é obediência. E obediência é uma decisão. No livro de Tiago 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas de nós ficamos enganadas com essa questão de sentimentos, se faço, se não faço, se vou, se fico. Mas esse texto, ele nos dá um norte, que é, seja obediente à palavra, seja praticante. Quando eu e você decidimos por algo, isso traz um norte, traz clareza para nossas ações e os nossos pensamentos. Porque muitas vezes confundimos a ação com esse sentimento de vontade. A direção que ele nos dá nunca é mediante as nossas vontades, mas sim em obediência. O que ele requer de nós é a obediência. E para obedecer, não é necessário ter vontade de obedecer. Eu lembro quando a minha mãe sempre dava as ordens para nós e nós cumpríamos aquela ordem dela, não é porque nós tínhamos vontade de fazer, estava com alegria para fazer aquilo, não, só obedecemos. E é isso que esse texto fala a nós. E o cuidado que precisamos ter é para não fazer essa confusão, confundir a intenção com a obediência, confundindo emoção espiritual com transformação real. Quero mostrar a vocês 3 etapas de evolução de uma pessoa quando ela decide agir, mesmo quando não há vontade. Primeiro, é preciso decidir dar um passo por dia, um passo de cada vez, mesmo que seja algo pequeno, coisa simples, que às vezes você fica olhando de uma forma grandiosa. Eu não vou conseguir fazer tal coisa porque vai demandar muito tempo. Não, começa por algo pequeno. Começa organizando coisas pequenas. E com essa ação de coisas pequenas, daqui a pouco você vai ver que aquele montante, ele já acabou sendo concluído com pequenos passos de cada vez. O salmista diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, se agrada do seu caminho. Aquele que escolhe obedecer, ele pode caminhar, sabendo que cada passo que ele dá, mesmo que seja pequeno, ele pode confiar que nada é em vão. Estão todos eles na direção de Deus. Passos pequenos, um passo por dia. Pode perguntar, mas por que não fazer tudo? Se eu preciso, por exemplo, organizar um guarda-roupa, por que eu vou organizar só uma gaveta e não organizar ele todo? Fazer tudo de uma vez só cria uma ilusão. E o passo a passo, ele cria caráter. E você não cria o hábito de continuar, pois é o hábito que sustenta a transformação. Melhor é 1% por dia, resulta em ficar 37% melhor ao longo de um ano.
E o poder disso está na consistência. O hábito de 1% ao dia mostra que a consistência, ela supera a intensidade. Não é sobre grandes mudanças repetidas, mas sim sobre pequenos passos diários. Passando com o médico esses dias, ele falou que eu preciso voltar a caminhar pelo menos 10 minutos por dia. Parece nada, né? Você sai na rua, voltou, já deu mais de 10 minutos. Mas ele quer mostrar pra mim o quê? Primeiro eu preciso tomar a decisão de começar. É um pequeno passo, é uma decisão. O segundo segredo que eu quero revelar a vocês, mas lendo aqui a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 38. Dei e lhe será dado boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a você, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Veja que esse texto, quando você começa a doar o que você construiu, Deus multiplica. De um jeito que não cabe na nossa mente. Imagine uma medida dentro de uma vasilha e talvez você até vivenciou isso ou vive isso assim com naturalidade e você dá aquela sacudida assim na vasilha, né? Você dá aquela ajustadinha assim para as coisas irem para o lugar. E é isso que está falando. À medida que você usa do pouco conhecimento que você tem, que você está buscando adquirir em obediência, aquilo vai te ajustando, sabe? Aquilo vai pegando espaço. Com que dentro daquilo que você está recebendo e você está ajustando em você, na sua mente, no seu coração, no seu tempo, vai acrescentando mais coisas. E aí vem o milagre da parte do Senhor. Aquilo vai se multiplicando dentro de você, o seu tempo vai rendendo. Aquilo que você vai adquirindo, você tem a oportunidade de transmitir aquele conhecimento a outro. E a terceira etapa é você descansar. É um descanso confiante. Filipenses 4, versículo 6, 7. Não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade e a oração são duas grandes forças que se opõem na experiência cristã. A ansiedade é você tentando fazer o trabalho de Deus. E a confiança é você fazendo aquilo que te cabe e deixando Deus fazer a vontade dele. Terceira etapa aqui que nós vimos é o quê? Buscar Deus em oração. Lançar a eles toda a nossa ansiedade. Não é que você vai passar agora o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, não. Tire apenas 10 minutos. Faça uma breve oração, faça uma breve leitura. Esse já é um passo que pode mudar inteiramente a direção da sua vida. Retomando o hábito de orar todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Esse 1% vai fazer de você uma pessoa 37% mais forte, mais fortalecida. Da mesma forma, quando você passar a ler as escrituras, e você vai ver que aquele desânimo, aquela insatisfação, aquela murmuração, ela vai se dissipando, porque agora você está criando um outro caráter fortalecida na pessoa de Jesus Cristo. Hoje em dia, minhas queridas, está muito em alta se falar em pensamento positivo, em coach, deixa essa palavra no seu coração, declare isso e você vai ser fortalecida e você vai alcançar os seus objetivos. Mas precisamos tomar cuidado com estas coisas. Porque tudo isso é muito conveniente segundo aquilo que eu sinto, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu desejo. Mas essas questões, elas estão realmente alinhadas com a palavra do Senhor? Lendo em Provérbios capítulo 3, versículo 5.
Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E enquanto nós estamos caminhando, cada atitude que nós tomamos, o que acontece é que o Senhor vai endireitando as veredas. Olha que coisa interessante. As veredas elas são endireitadas enquanto nós estamos prosseguindo, enquanto estamos caminhando. E os passos que nós damos não é simplesmente porque eu estou com vontade ou não estou com vontade, porque na verdade é que muitas das coisas que fazemos, nós fazemos por obrigação, fazemos por responsabilidade, não fazemos por vontade muitas coisas. Mas o Senhor está dizendo, mesmo que nós caminhemos assim, Ele vai adiante de nós e Ele vai trabalhando em cada passo que nós demos. E esse texto nos mostra que nós não devemos confundir sentir com o fazer, planejar com o agir. Esperar o momento certo, perfeito, mas com obediência nesta palavra. Não é uma espera passiva, mas é uma espera com ação. Deus nos chama a depender dele em todas as áreas da nossa vida. A nossa razão, ela pode ser influenciada pelas nossas emoções e pode ser influenciada também pelas pessoas. Porque enquanto você está nessas veredas, você está em movimento, você está agindo, você está fazendo, você está concluindo algo. Sabe, minhas queridas, a maioria de nós, mulheres cristãs e cristãos em geral, nunca experimentaram uma transformação real. Não porque Deus falhou, não porque a sua fé é falsa, mas muitas têm ficado no estágio da intenção e nunca entram no estágio da obediência. Ficam paralisadas, esperando ter vontade para fazer algo. E quando o Senhor não nos chama para ouvir a nossa vontade, mas Ele nos chama para a obediência completa. Em Mateus 7, versículo 21, Jesus diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, o Senhor chama para que nós, mulheres cristãs, façamos a vontade de Deus que está no céu. Você vê, vontade. O que é fazer? Fazer é um verbo de ação, é produzir, é agir, é trabalhar em prol do reino do Senhor. Então ele fala, todo aquele que fazer a vontade de Deus. Então veja que não tem nada a ver com vontade, não tem nada a ver, eu preciso sentir, não tem nada a ver com essas coisas. Mas é você decidir, agir e fazer a vontade do Senhor. Então veja, o Senhor não nos chama para ficar inertes diante da sua adoração, diante do seu serviço, ficar estagnada diante da vida, esperando sentir vontade. Não. O Senhor nos chama a agir, a fazer. E eu percebo isso nitidamente, que as pessoas ficam esperando ter vontade. Não. O Senhor não está aqui esperando que nós tenhamos vontade de fazer as coisas e falar assim, venha e faça. A gente faz um paralelo com o Tiago 1:22, não estiver errada, que ele diz, né, que o amor sem as obras são mortas. Mais uma vez a gente vê essa correlação de um texto, a gente linka de um texto para o outro, o Senhor nos chamando a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. E para isso, nós vamos começar com pequenas coisas, como orar e ler a Bíblia todo dia um pouquinho. E você vai ver que à medida que isso vai se ajustando em sua vida, 10 minutos vai ser pouco, você vai querer mais. Mas para isso, é preciso tomar uma decisão. Hoje é muito esquisito, né? As pessoas, elas têm que sentir vontade de ir para a igreja, têm que sentir vontade de louvar, têm que sentir vontade de ouvir a palavra, têm que sentir... Não, anula tudo isso. Isso não vem do Senhor, não. Isso é uma artimanha para te afastar da presença do Senhor. Nós vamos sentir mais desejo de vontade de louvar e buscar a presença do Senhor quando eu tomar a iniciativa de começar a meditar nessa palavra, refletir nela, absorver ela em meu coração. Essa vontade, ela vai surgir, sabe? Essa sede vai surgir. A busca incessante pela palavra do Senhor será algo muito presente na sua vida. E quando a gente aprende, sabe, a gente não fica para nós, a gente compartilha. A gente quer que outros também passem a buscar ao Senhor. Não mais com um sentimento vazio, que são os nossos sentimentos muitas vezes, mas sim com o entendimento de que o Senhor nos chama a fazer a vontade dEle.
E essa transformação, ela vai acontecer. Cuidado, minhas queridas, com ensinamentos vazios. O pensamento sem ação e sem inércia. A vida precisa ser transformada. Temos é aquele que faz a vontade do Senhor, a vontade de Deus, vivendo em obediência e em prática. Porque o verdadeiro discípulo é aquela que faz a vontade de Deus. Qual passo você quer dar hoje? Mulheres que servem a Cristo são reconhecidas pelo que faz a serviço do reino do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. O Senhor nos chama a trabalhar no teu reino com tudo que somos, ó Pai, com tudo que temos. Nos ajude a entender, Senhor, que os nossos sentimentos, eles não têm valor se eles também não forem depositados diante do Senhor. Ó Deus querido, mova em nós, mulheres, Senhor, Deus, que estejam dispostas a fazer a tua obra, Senhor. O Senhor sempre na história levantou mulheres comprometidas com a obediência e com a ação, para que outras vidas pudessem também ser alcançadas. Que nesse tempo o Senhor também continue a levantar mulheres corajosas, capacitadas e que entendam a tua palavra e que estejam dispostas a dar passos de fé, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a oração em nome de Cristo Jesus que nós fazemos. Amém. Amigas, Deus seja com vocês. Deus abençoe vocês em tudo que vocês façam. Não deixem de se inscrever nesse canal, não deixem de compartilhar. Deixa aí o seu like, que isso é muito importante. E que juntas nós possamos dar pequenos passos de fé. E lá na frente nós vamos avançar. Beijinho no coração. E até o próximo vídeo.